Obrigado pela presença. Já estávamos aguardando o senhor aqui há tempo. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Nelson. Eu sou muito grato de vir a esse prestigioso programa. Bom dia, Nélio. Bom dia. Um dia eu quero vir aqui, a convite do senhor, né? Da última vez meu pai não teve problema de saúde, mas numa próxima oportunidade eu virei com muito gosto para a gente falar a miúde sobre o que os senhores quiserem. Estou à disposição. O homem público tem que estar à disposição e sem glosar nenhum tipo de pergunta, deixar o apresentador totalmente à vontade. Delegado Francisquini, mais uma vez aqui na Rádio Cultura, deputado federal do Paraná, com uma enxurrada de votos. É daquelas que tem que ficar. Se fosse no tempo da cédula, era semana e meia para contar todos os votos que teve Francisquini. Foi candidato a prefeito por Curitiba. E eu quero dizer pessoalmente para o senhor o seguinte: eu achei que a sua cassação, com todo o respeito à legislação, e a gente tem que respeitar, eu sou legalista, também sou iguais os senhores academicamente formados em direito, evidentemente, a gente tem que respeitar as decisões judiciais, mas é totalmente desproporcional a cassação do senhor em cima de alguma infração que porventura tenha cometido, né? E ao tempo, para eu atualizar para o ouvinte da Rádio Cultura e depois possam me corrigir, é o seguinte: faltando pouquíssimo tempo... 10 minutos. 10 minutos para a eleição, terminar o horário de votação, possivelmente naquele horário ninguém no Brasil, ou pelo menos no estado do Paraná, estaria saindo de casa para votar, a menos que fosse vizinho de porta com a urna, em algum local. Imagino que, no mínimo, quem estaria para votar estaria enfrentando ali uma fila de raríssimas pessoas, porque a gente sabe como é que é o comportamento no dia da eleição, né? E delegado Francisquini alcançando a casa de quase 500 mil votos no estado do Paraná, uma soma superior a 400 mil votos, e aí escreveu alguma coisa que ele colocava um pouquinho de suspeita em relação ao processo da urna eletrônica, etc. Entendeu a autoridade brasileira, a autoridade judicial, da Justiça Eleitoral, que isso poderia ter influenciado no resultado da eleição, inclusive do Francisquini, do governador do estado, do presidente da República. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Porque aí eu quero ele de cabo eleitoral para mim. Me candidato ao cargo que eu quiser e mando o Francisquini. Francisquini, falta 15 minutos para terminar. Escreve um negócio aí que... Grava um vídeo. Grava um vídeo aí que aí eu vou para as cabeças. Sinceramente, eu não vejo assim a coerência na forma né, a razoabilidade. Né? Seria talvez o melhor termo, né? Pelo princípio da razoabilidade, você tira o mandato de 500 mil pessoas, né? Que depositaram num candidato, num contingente eleitoral de 5 milhões, 6 milhões de votantes, não mais do que isso, né? Um pouquinho mais, perto de 7. Perto de 7. Doutor Nelson, no interior não tinha aquela expressão boi de piranha, doutor Nelson? Pois é, mas por que tem que ser da minha boiada? Pois é, realmente. Quem tem que ser o boi da minha boiada para alimentar a piranha? Né? Também, concordo com o senhor. Então, às vezes, a gente pensa assim: bom dia, Francisco. Bom dia, Nelson, bom dia, Nélio, nosso delegado Francisco e todos os ouvintes da cultura. Eu, com certeza, foi uma decisão política, não foi uma decisão jurídica. Queriam pegar alguém para servir de exemplo, para ameaçar o presidente da República, para dizer para ele que se ele continuar criticando o sistema, se fizeram com um campeão de voto, podem fazer com ele também. A justiça eleitoral não é uma justiça punitiva. Ela reage no caso de influência na eleição, de impacto. Então, não existe a pena de cassação por punição a um candidato. Olha, estou te punindo e casso o teu mandato. Porque a democracia teve voto, está eleito. Não teve, não está eleito. Ela reage se aquele ato que a pessoa fez impactou na quantidade. Você falou bem, 10 minutos para terminar uma eleição. Não tem mais ninguém nas filas votando. Alguém que faz quase 500 mil votos, 500 mil de votos para deputado. Em alguns lugares eu fiz mais votos que o governador e que os candidatos ao Senado. Em Curitiba, eu fiz mais votos que a Cida Borghetti para o governo, que era governador em exercício, e que o Beto Richa, que era o governador passando mandato, para o Senado,
como candidato ao estadual. Então, eu tinha respaldo naquela eleição para isso. Então, a gente fica muito triste. Meu julgamento ainda não terminou, pouca gente sabe disso. Nós estamos agora, o recurso só chegou essa semana no Supremo Tribunal Federal, depois de muita luta para tirar da mão do TSE. O detalhe é que aqui no Paraná, a Justiça Eleitoral do Paraná, nós somos absolvidos de todas essas supostas infrações. Quer dizer, o problema é lá no TSE, onde está acontecendo julgamentos políticos e não jurídicos. Eu tenho certeza agora que nós vamos aguardar uma distribuição para tentar obter uma liminar para poder concorrer ainda nesse pleito. Mas serviu para muita coisa. Diz que é nas dificuldades e quando você está passando embaixo de uma artilharia que você descobre quem são teus verdadeiros amigos, quem são as pessoas mais próximas que você pode confiar, e serviu para uma coisa. A única autoridade que saiu em minha defesa em tudo isso, que teve coragem de falar, foi o presidente Bolsonaro. Alguém que eu estava distante já há 2, 3 anos. Esses eventos serviram para reaproximar a amizade. Fui tomar café da manhã com ele, que ele me convidou na casa dele, já tive falando com ele várias vezes depois disso. Então, tem males que vêm para o bem. E também serve para a gente mostrar que a gente vive numa democracia. O impacto dessa minha cassação está servindo em todas as rádios e veículos de comunicação que eu vou pelo Brasil dizer, hoje é comigo. Amanhã pode ser com um radialista que falou algo que supostas autoridades não queiram ouvir. Amanhã pode ser com uma pessoa importante, alguém na tribuna da Câmara, a gente já viu isso. Você pode falar o que a pessoa não concorda, mas não impedir ela de falar. Eu acho que o jornalismo tem muito a ver com o que aconteceu comigo. Tanto que há poucos dias entraram com uma proibição de que determinadas pessoas falassem de política num show, no Lupa alguma coisa lá. Lollapalooza. O próprio presidente pediu para que retirassem a ação, porque ele falou, me critiquem, mas a liberdade de expressão é o pressuposto da democracia. Você pode não concordar que eu fale. Então você vota em outra pessoa, ou me exclua da tua rede social e me bloqueie, mas não impedir alguém de falar o que pensa. E eu era deputado federal naquela ocasião, deputado federal no exercício do mandato, fazendo uma denúncia com 10 pessoas que estavam sendo ouvidas naquele momento, dizendo que a urna não funcionava para ele. Então, como é que eu, naquele momento, vou ter a certeza que não está tendo um problema grave? A minha missão como deputado federal, que era delegado, que sou delegado, estou de volta à Polícia Federal, era fazer o quê? Denunciar. A imunidade parlamentar serve para denunciar, e eu usei isso para denunciar Dilma, Lula e tantos eles, e não fui punido nenhuma vez. Todas essas grandes denúncias dos 8 anos de mandato federal foi usando minha imunidade. Olha que absurdo. Tudo que eu denunciei estava abrangido pela imunidade. Quando eu critiquei ou denunciei, não, acredito, o poder, o sistema... Acredito, delegado Francisquini, eu acho até, no dia anterior ao julgamento, eu usei a seguinte expressão, mas vão querer tirar um mandato de um deputado que faz 500 mil votos, porque, e repeti isso que eu contei agora para o ouvinte, no outro dia eu fiquei boquiaberto. No outro dia eu fiquei boquiaberto. Carimbar de fake news, 10 pessoas, cidadãos comuns, que vieram com as denúncias, cada um na sua zona eleitoral, olha, não está funcionando para mim eu digitei, não apareceu nada. Tanto que essas 2 urnas delas foram à perícia depois, para comprovar que não tinha problema. Tá, mas e naquela hora, quem é que sabe que não tinha problema? Alguém tem que falar. E a imunidade parlamentar não serve para proteger bandido como é hoje, né? Hoje se usa a imunidade no Congresso para proteger bandido, corrupto. Ele usa para ter foro privilegiado, para se esconder. Eu usei para fazer denúncias de crimes. Então, é um recado que se passa muito ruim para a população, para aqueles que querem entrar na política, para pessoas que estão nos ouvindo, de que aquele que denuncia pode ser um deputado, pode ser um jornalista, pode ser um promotor que faz uma denúncia grave, ele vai ser perseguido depois pelas denúncias que ele faz com base na sua missão. Então... Porque a pergunta que eu faço é o seguinte, delegado, o senhor diz isso 2 dias depois da eleição, perderia também o mandato? Pelo que eles decidiram. Na realidade, doutor Nelson, o ativismo jurídico faz tempo que está colocando o equilíbrio dos 3 poderes em xeque.
Isso aí eu não sei de que forma Não, que o Francisco, Legislativo veja. Federal vai poder conter esse ímpeto. Mas olha, não está sendo nos tribunais dos estados, nem nos regionais federais, nem na justiça de primeira instância, que tem se mantido distante. A gente tem sentido que muitos tribunais superiores, É verdade. e nem todos, né? Alguns estão politizando as decisões, e isso coloca em xeque um pressuposto da democracia, que são os poderes harmônicos e independentes entre si, e que o Poder Judiciário, o principal coluna de sustentação é a imparcialidade e as decisões que são imparciais, que independente se for para um lado ou para o outro, a decisão é imparcial. Isso coloca em xeque o pressuposto do Poder Judiciário, né, que é a imparcialidade. A partir do momento que determinadas pessoas dão entrevistas. Quem deveria só falar nos autos com decisões e com caneta, com muito poder, começou a dar entrevistas, participar de eventos em que se dão entrevistas politizadas. Isso quebra o pressuposto básico, né, de um poder. E o desequilíbrio fica evidente, né, Hélio e doutor Nelson? Veja só, um parlamentar com 500 mil eleitores, colocando ele junto ao Congresso Nacional, teve um mandato cassado e punido, né? Por quanto tempo? 8 anos de elegibilidade. Olha só, 8 anos. Veja só, eu vejo situações em que juízes se metem, muitas vezes, e são condenados no âmbito administrativo, no âmbito criminal, e que a punição dele, Nélio, é aposentadoria. Compulsória. Se ele tiver tempo já, com os proventos integrais Mas você da vê magistratura. pior, Francisco, Nélio e Nelson. São figuras do Congresso Nacional que também são deputados, senadores que conduziram uma CPI de mentirinha lá em Brasília, só para ter intuito político, que respondem a 10, 12 processos de corrupção pesadíssimos, delações, dinheiro na cueca e tudo quanto é lugar, e esses não são cassados, não são inelegíveis, continuam recebendo figuras importantes da República e tirando foto, posando para foto. Quer dizer, isso causa revolta na população. É porque, na verdade, é o seguinte, delegado Francisquini, quando o doutor Sampaio aqui fala a respeito do ativismo político, eu tenho uma dificuldade até hoje de entender o julgamento da presidente Dilma. Eu tenho uma dificuldade muito grande para entender o julgamento da presidente Dilma. Ah, bom, então ela cometeu o crime de responsabilidade, ela perdeu só o mandato de presidente da República, ok? Ok, então vamos caçar o mandato de presidente da República, mas ela está elegível. Que história é essa? Ela foi absolvida pelo judiciário, no que tange as pedaladas. Que história agora vem, sabe? Então, isso aí... Ela foi inocentada. Então, bom, mas enfim. E a caminhada? A caminhada é tentar reverter esse quadro. Reverter o quadro. E vem para estadual, para federal. Aí nós vamos decidir conforme a decisão. Mas, enquanto isso, o Felipe Francisquini, meu filho, que é o deputado federal, assumiu a presidência do União Brasil, que é a nossa fusão entre o antigo PSL e o antigo Democratas. Hoje é o maior partido do país, disparado em número de parlamentares. Aqui no estado, depois da janela que diziam que o partido ia desaparecer, acho que são 10 deputados estaduais que migraram para o partido. Nós temos uma chapa para eleger no mínimo 4 ou 5 deputados federais. E hoje minha presença em Foz do Iguaçu, representando todos a nossa cúpula do partido, é para dar posse efetivamente ao delegado Francisco Sampaio, que é o vice-prefeito de Foz, que vai comandar essa máquina na região toda. Francisco é o nosso pré-candidato a deputado federal pela região de fronteira e tem a confiança nossa, minha, do Felipe, de toda a nossa estrutura do partido, para que ele possa conduzir. A gente tem acompanhado os embates dele contra a implantação do passaporte, da vacina. Nós defendemos a vacina. Veja, a gente não é também vaquinha de presépio que concorda com tudo. Acho que a vacina nos ajudou a sair da crise. Sou contra o lockdown. O lockdown acho que só arrebentou com o comércio, ferrou com todo mundo, não adiantou nada. Mas algumas coisas a gente concorda. Agora, cobrar passaporte daquelas pessoas que tomaram uma decisão, imagina não deixar o menino entrar na escola, porque a opção dele, com 8, 9 anos, ele não precisa tomar vacina. Aí vamos obrigar o pai a dar vacina, senão ele não entra na escola, para determinados ambientes. Então, claro, diferente ambiente hospitalar, onde as pessoas estão indo porque estão doentes, você usar a máscara ainda. Então, tem que ter estabilidade. Bom senso. Né? Consenso. O bom senso é a melhor saída, né? Você não precisa ir ao extremo de lá nem de cá. E doutor Sampaio, então, nessa nova empreitada aí de coordenador e pré-candidato,
Como é que o senhor está imaginando? Temos também gente, deputado estadual na região? Pois é, nós vamos agora, com a vinda do deputado, nós estamos escolhendo um local para instalar aqui a União Brasil, né? Há que se lembrar que esse partido foi formalizado ali em dia 8 de fevereiro. É muito recente, doutor Nelson. Sim. Muito recente. Tanto é que as contas eles estão abrindo agora, né? As contas do União Brasil lá em Curitiba, no estadual. Isso agora tem que migrar para o interior agora e a gente está vindo aqui, a presença dele é bastante importante para trazer outras pessoas a integrar essa grande legenda. E para mim foi uma grande honra. Ele sabedor de que eu estou com relações rompidas com o administrador principal aqui do município, mesmo assim me convidou para comandar a União Brasil desde aquele momento até as próximas eleições municipais. Para mim, né, isso foi uma grande honra, doutor Nelson, sem dúvida alguma, e a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Certamente uma legenda do tamanho da União Brasil vai atrair muitos interessados, né? E só se me permite um instantinho em relação a esse famigerado passaporte de vacinas. Passados um mês depois, doutor Nelson, ele foi revogado pela própria administração. Dá a impressão que queriam um motivo qualquer para me expulsar da administração e assim foi feito. Por quê? Foi pífio. 2.500 pessoas tomaram vacinas pela primeira vez, sendo que em determinados dias lá tivemos 10, 12 mil pessoas que tomaram a primeira dose em apenas um dia também. É por isso, e observador que inclusive no comércio causou prejuízo, vide os comerciantes que atuam dentro dos clubes. No comércio não era obrigado a ter passaporte, mas para mim entrar no clube e o comércio estava encravado no clube, como alguns restaurantes, eles me ligaram. Falaram, doutor, o que a gente faz? Eu falei, não sei, tem que perguntar para o gestor maior. Mas enfim, não quero falar disso, não, águas passadas, e estou ajudando a população, quero vir um dia para falar disso aí. O que eu penso dos problemas de Foz do Iguaçu e como eu faço para ajudá-las, mesmo sem ter o aval do administrador principal, doutor Nelson Nélio. Fico à disposição dos senhores. Está precisando bastante. E não só na saúde. Aqui, meu telefone, eu passo meu WhatsApp e várias pessoas, inclusive nas situações, no que tange a Secretaria de Obras. Olha só, situações extremas. Eu não fico toda hora lembrando que senão dá a impressão que é picuinha, doutor Nelson, mas na realidade vocês estão acompanhando. E no transporte coletivo, doutor Nelson? Nós tivemos o rodado de um ônibus caindo aí no último final de semana. Um outro que imagens que chegou para o senhor com chuva dentro do ônibus, doutor Nelson. Chuva dentro do ônibus, chuva dentro do posto de saúde sem água, o posto de saúde sem a esterilização necessária de equipamentos, sem remédio, entre tantos e tantos. Essa do rodado do ônibus, eu gostei foi da explicação da fiscalização. Gostei da explicação da fiscalização do doutor Francisquini. Há cerca de uns 5, 6 anos, infelizmente, um caminhão descendo a avenida aqui, uma das rodas se desprendeu. Atinge uma senhora que está esperando um ônibus no ponto de ônibus. Essa senhora, infelizmente, veio a óbito. Né? Tá o choque, a contundência da força do pneu. 2 pneus do ônibus caem. E foi analisado como uma coisa meio que normal. O ônibus de transporte público coletivo, onde tem um órgão especial no município para fazer a fiscalização disso. Mas esse ônibus é velho, então, para cair 2 rodas assim? Não era para ser. Não era para ser. Mas os editais de contratação... 6 anos. Tanto e o pior, 6 anos era para ser a média da frota. E o pior é que tem isso aqui, que inclusive eu vou caçar o senhor do seu mandato, que tem isso aqui que hoje enxerga para o mundo todo. O vídeo de celular, né? E aí as pessoas colocaram, e eu gosto até da espiritualidade, um dos vídeos que me mandaram, é que alguém diz o seguinte, mas parou em frente à borracharia do Zé, o cara foi perito. E o outro, se encontrar alguma arruela, devolva na garagem. Devolva na garagem e tal. E a explicação é de que isso acontece, acidente acontece, infelizmente, está nas estatísticas. Acidente, o caso fortuito, aquilo que eu estou além do meu domínio, do meu conhecimento, do meu cuidado, etc. Doutor, agora, rodado de ônibus, rodando com transporte coletivo, aí não dá. Doutor, uma pergunta que se impõe. Se o rodado do ônibus cai, como é que está a fiscalização em relação, né, à manutenção dessa frota toda? E eu pergunto para o senhor, se o rodado está caindo, como é que está o odômetro? Porque, afinal de contas, vão pagar por quilômetro rodado, não é isso, doutor? Pois é. Aí já teve gente também, doutor Francisco, eu acho que o senhor está mais por dentro, tem mais deferimento do que eu até para exigir. Tribunal de Contas está de olho nesse processo da escolha dessa empresa fazer o contrato temporário, né, que tem aí para... Sabe o que é, doutor? Eu vou contextualizar. Na véspera de assumir essa nova empresa,
de forma inesperada, e até hoje não veio a público para dizer, o secretário de Transparência pediu exoneração. Não foi nem pessoalmente pedir, mandou por meio virtual. Nada contra a tecnologia, mas assim, isso aí ninguém entendeu até hoje, doutor Nelson. Mas enfim, eu não quero me adiantar, porque eu quero vir um dia no programa ser o nosso convidado de honra aqui, né? Ele ficou transparente? Ficou transparente. Pois é, mas aí tem algumas coisas assim. O contrato, até então, pré-redigido, contava com 35, 40 páginas de folha 4. E veio para 11, 12. Ou seja, algumas exigências em tese que ali estariam, né, a empresa escolhida não aceitava. Possivelmente tenha acontecido isso. Nélio, o que você quer perguntar? Olha, já que... Agora, era um nome bem bonito, o nome da secretaria. Compliance, não sei o que cura tudo. Era um nome bacana, o nome do secretário lá. Isso vale a pena, diga, Nélio. Já que o doutor Sampaio volta outro dia para tratar de coisas aqui locais... Paroquiais. Eu faço questão e será uma honra voltar. Vou aproveitar o doutor Francisquinho. Primeiro, deixa eu só registrar aqui, já que o programa é Contraponto, e tem uma série de ouvintes mandando recado aqui também. Um deles é o Luiz Carlos, que diz que a cassação do seu mandato foi uma colheita daquilo que o senhor fez contra os servidores públicos na praça em frente à Assembleia Legislativa. Então, primeiro o espaço para o senhor responder, Luiz Carlos. Não, veja, infelizmente aconteceu o confronto, né? Quando você tem a responsabilidade de cuidar da segurança pública, você tem que tomar decisões e você tem que aceitar os resultados que sejam resultados que não levem à morte, não levem pessoas. Infelizmente, eu era o secretário de Segurança, né, e respondi todos os processos, não teve nenhuma condenação. E muito ali era sindicato, né? Ali na frente ali era bandeirinha Lula livre e Partido Comunista, etc. Infelizmente, eles têm politizado também essa questão quando envolve funcionário público. E se você pegar minhas votações como deputado estadual, até a minha saída em novembro, não tive nenhuma votação que implicasse contra funcionário público no exercício do mandato. Agora, aquela questão toda lá da praça foi uma situação que foi infeliz mesmo. Você tem a obrigação de tomar certos atos, né? Então não tem o que se fazer. Um abraço, Luiz Carlos. Em relação à eleição e à denúncia feita, né, eu particularmente não acho assim, tenho 500 mil votos, isso me dá direito a algumas coisas ou não, né? Mas não é essa a situação central. Se há essa desconfiança toda com o sistema, com tudo que tem, nos mandatos anteriores e nessa eleição, se participa normalmente, mesmo tendo desconfiança em relação às urnas e tudo mais? Veja, eu acho agora que nós chegamos num ponto de que outras instituições estão começando a fiscalizar o sistema eleitoral. Chama a atenção a entrada das Forças Armadas nos últimos meses, que é uma instituição que, quando você busca as pesquisas, que eles chamam o barômetro da credibilidade das instituições, as Forças Armadas no Brasil, com toda a tentativa de desmerecer ela, que alguns grupos fazem, ainda é quem tem a maior credibilidade no país. Todos os barômetros de credibilidade, são essas pesquisas com a população, mostram. E as Forças Armadas participaram de um evento, junto com a Polícia Federal, com outros, e começaram a acompanhar. Eu me sinto representado pelas Forças Armadas e pela Polícia Federal, quando elas começam a olhar o sistema. Na última foi identificado pontos, centenas de pontos que merecem correção, que merecem atenção especial. Então, eu continuo confiando na democracia do nosso país. E fico muito tranquilo, o próprio presidente Bolsonaro falou em entrevista isso, que ele também se sentia mais tranquilo, com as Forças Armadas entrando agora no sistema e acompanhando de perto e indicando alguns pontos de fragilidade, acho que eles chamaram assim, né? 300 e poucos pontos de fragilidade que são necessários corrigir. Eu volto ao meu ponto lá atrás. Eu não era porque era candidato, porque eu não me identifiquei nesse vídeo como candidato. Eu era deputado federal concorrendo a estadual, então eu podia ter prejuízo. Porque eu começo o vídeo dizendo assim, em nenhum momento eu disse que era candidato, eu começo o vídeo dizendo, sou deputado federal, então vou usar minha imunidade para fazer uma denúncia grave.
Quer dizer, aquilo podia impactar o contrário. Quem vota em mim olhar, mas eu ia votar nesse cara para estadual, como é que ele está se dizendo que é deputado federal? Então é tudo ao contrário, com base no mundo jurídico. Mas, assim, eu acho que a melhor saída teria sido o TSE, os ministros do STF que estão no TSE, ter cedido ao projeto da urna eletrônica com voto impresso. Isso. E que não sai na mão do eleitor, para ele dizer que ele foi lá, vendeu o voto. Fica lá dentro. Dos moldes do Paraguai. Recorta o voto dele, cai numa urna lá, que vai para a mão do juiz eleitoral em que a gente confia, aquele que está na primeira instância, a gente confia totalmente nele. E se tiver alguma preocupação, abre aquela urna e vai conferir. Porque se quando imprimiu ali num vidro protetor o meu voto, não é, eu já chamo o Ministério Público Eleitoral e falo, meu voto não está igual está caindo aqui na urna lá. Os próprios fiscais de Porque urna sempre mentiram nesse projeto, dizendo que aquilo lá era para comprovar uma venda de votos. E quem leu o projeto sabe que é mentira. O voto nunca ia sair na mão do eleitor impresso para ele dizer, olha, está aqui, me dá os outros 50. Você me deu 50 antes, me dá 50 depois. Ficava lá impresso para uma auditoria. Ficava lá para uma auditoria. Porque Agora você vai dizer que é caro, custa bilhões. Quanto custa uma democracia? Isso. Agora, você podia fazer um percentual aleatório. A cada eleição, vamos Acrescenta. fazer 5% das urnas aleatórios, para se tiver algum problema, em 5%. Estatisticamente, a gente pesquisa, e muitas vezes pesquisas que não são compradas acertam, com quanto? 1.000 e tantos eleitores para não sei quantos milhões para... Então... Porque tem uma coisa, delegado Francisquini, que isso pode dizer, e o Nélio me acompanha, eu tenho 65 anos de idade, só que eu comecei em rádio com 15, tá? Então faz tempo, faz dias. Um pouquinho. Você está com uns 25? Não, estou com 65. Então é o seguinte, o que eu coloquei aqui em relação à desconfiança da urna, eu não discuto tecnicamente, porque eu tenho muita dificuldade até de entender a linguagem da internet. Eu também não. Essa coisa cibernética e tal, eu tenho dificuldade. Em nenhum momento eu coloco assim que a tecnologia não é suficiente. Eu quero, como pressuposto da democracia, ter ferramentas adicionais para comprovação física de um voto que hoje é digital. Isso. E aí, quando disseram para mim, mas tem jeito de melhorar, aí eu comecei a estranhar, sim, um ministro, outro dizer, não. Mas por que não? Se pode melhorar, melhora. Entendeu? Então, no México se tem a contrafé, não sei aonde tem aqui tal coisa, aqui no Paraguai e tal. Então então vamos fazer. O que não dá é para nós votar com aquele voto impresso para contar. Não, daí aquilo é retrocesso demais. Aquilo é um retrocesso demais. Acho que ali eu vi defende, roubo. Ali eu vi roubo. Ali eu vi. Quer dizer, o Nélio anoitecia eleito, daqui a pouco tinha o seu João, não sei das quantas, com não sei quantos votos a mais que o Nélio. E quem lia, né? Podia ler Nélio ou Nelson também. Também. E aí estava fora do quadrado e estava dentro do quadrado. Dois delegados concorrem, joga Votei tudo no delegado, qual dos dois? E aí Curitiba fechando o tal do mapa, que não sei o que do mapa, e tinha dado um índice de branco e nulo, daqui a pouco... Não, acho que esse é o passado que ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar. O pessoal quer conferir. Uma curiosidade para aproveitar, e a experiência como delegado ou como delegados, essa questão da fake news, da desinformação, como é que se encaminha? Porque, uma vez, ninguém é favorável, imagino, em relação a dar desinformação, desencaminhamento. Mas como é que define, quem decide o que é certo, o que é errado? Quem pune? São os mesmos que decidem. Nélio, como é que encaminha isso, olhando agora para a sociedade e não só para o meio político? Isso é absurdo, Nélio, esse negócio de fake news. Quem é que vai decidir o que é verdade e o que é mentira? A agência certificadora, verificadora. Tá, e quem escolhe a agência verificadora? De acordo com o perfil. Se o meu perfil é de esquerda, eu vou escolher uma ligada à Folha de São Paulo. Se o meu perfil é de direita, eu vou escolher uma ligada à Jovem Pan. Se o meu É um absurdo isso. Sim. Fake news tem que ser assim, mentira comprovada. Porque nós já temos na legislação calúnia e difamação. O jornalista que mente sabendo que aquilo não é crime, comete crime de calúnia. Aquele que fala mal de uma pessoa com um fato que não existiu, difamação. O que é fake news? Não tem lei sobre fake news. Veja, eu vou pegar um fato e vou usar o Supremo para isso. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos nacionalizar a confusão aqui, não? Vamos. Então tá, vou dizer assim,
uma afirmação para você: o Lula é um criminoso. Para determinado ministro do Supremo, isso é fake news. Ele não está condenado em trânsito em julgado. Para outro, já teve ministro que disse que ele tinha 38 bilhões escondido para usar em campanha. Sim, o Gilmar Mendes Então, disse. para um aquilo é verdade, para outro isso daqui é um fake news. Quem é que vai certificar que aquilo é um fake news ou é uma verdade? Nosso país está numa disputa ideológica que está contaminando as instituições e nós temos que recuperar a credibilidade das instituições, despolitizando onde não tem política. Política no poder legislativo, não no judiciário, né? O executivo tem a fase, que é a fase das eleições. Acontece que está se misturando tudo, todo mundo querendo agir dentro do poder contrário, né? Minha gente, a conversa com vocês, eu tenho um termo aqui que eu sempre digo que é daquelas da gente perder o ônibus, entendeu? Mas só que... Obrigado.